Muito bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos reunidos aqui para mais uma EBD. Hoje, domingo, dia do Senhor, dia que nós guardamos para celebrar a salvação em Jesus Cristo e para assim aprendermos um pouco mais da santa palavra de Deus. É muito bom ter você conosco, ainda de maneira virtual por causa da pandemia, mas querendo que logo a gente possa se encontrar novamente para ter a aula presencial e a gente poder matar a saudade de vocês. Queridos, vamos ler um trecho da palavra de Deus para começar a nossa EBD. Peço que você abra a sua Bíblia comigo lá em Josué, capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo de número 15. Livro de Josué, capítulo 14, versículo 6 até o versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou estas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouvistes que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para o desapossar, como prometeu. Josué abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Queridos irmãos, tanto tempo o Senhor deu a Calebe a esperança de possuir a sua terra em Hebrom. E Calebe, com 80 anos, se sentia forte, se sentia com vigor, porque ele tinha o Senhor e ele perseverava diante do Senhor para possuir a terra. Que nós possamos, mesmo em meio a tantas dificuldades, ser como Calebe, perseverantes no Senhor, perseverantes na sua palavra, aprendendo cada dia mais a confiar no Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, querido e eterno Pai, nós te agradecemos por esta manhã bendita de domingo. Te agradecemos, ó Deus, por cada irmão que dispensou esse tempo para estar com o Senhor, ó Deus, aprendendo mais da palavra. Obrigado, ó Deus, porque nós confiamos em Ti e que o Senhor nos dê esta fé que Calebe teve, ó Deus, para perseverar, ó Deus, no Senhor, mesmo em meio a tantas batalhas, mesmo em meio a gigantes, mesmo em meio a tantos desafios. Fica conosco, ó Deus, nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos cantar um louvor agora, apoiados e dirigidos pela equipe de louvor. Te adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, ministrando louvor, ministrando louvor. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, e em meio ao clamor nasci nesta canção, e os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação. Grande Deus, seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, e em meio ao clamor nasce esta canção, e os povos cantam por toda a eternidade.
serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado desde os confins da terra e mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado és, Senhor. Amém, queridos, amém. Vamos conhecer agora os aniversariantes da semana e lembre-se sempre de mandar uma mensagem para ele, de ligar para ele e desejar felicitações. Vamos conhecê-los agora? Muito bem, amados irmãos, estamos aqui agora com o pastor Nelson, vamos orar pelos aniversariantes e depois dar alguns avisos à igreja. Vamos orar, pastor? Senhor nosso Deus, somos gratos pela vida, pelas tuas bênçãos que o Senhor continuamente derrama sobre nós. Uma delas em especial é podermos completar mais um ano e agradecemos ao Senhor pelos irmãos que nesta semana aniversariaram, irmãos também que completaram mais um ano dentro da vida conjugal. Muito obrigado porque o Senhor é que tem providenciado dia a dia as provisões necessárias para que esses irmãos possam chegar até aqui e continuar, Senhor. Cuida de suas vidas, dando saúde, paz, alegria, que eles possam testemunhar continuamente com gratidão os benefícios que o Senhor lhes concede. Nós oramos agradecidos por cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós também queremos dar um aviso importante para vocês, já anunciamos isso antes, mas é importante também lembrar hoje que nós teremos no culto à noite uma live. Então vai ser algo diferente, geralmente tem sido sempre gravações, mas nesse domingo particularmente, às 18h30, pontualmente teremos a nossa live. Tá bom? Só lembrando, né, irmãos, que como vai ser uma live, você precisa estar pontualmente às 18h30 para assisti-la. Né? Porque se você for às 19 horas, você já vai pegar o culto na metade. Como antigamente era gravação, né, pastor? A gente poderia começar depois um pouquinho. Espera aí que eu vou ali, vou comer alguma coisa antes. Agora às 18h30 você tem que estar aí a postos, né, em momento de culto ao Senhor. E com toda a reverência, com todo o temor a Deus, estaremos unidos neste culto. Tá certo? Acho que são esses os avisos. Vamos passar então para a aula de hoje com o pastor Nelson. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Muito bem, irmãos, vamos então dar continuidade à nossa escola dominical. Hoje nós vamos ter um estudo e hoje vamos falar sobre um assunto importante, um assunto que eu creio que é de interesse de todos: como atrofiar o seu crescimento espiritual. É claro que o crescimento espiritual é algo que deve ocorrer naturalmente a todos aqueles que nasceram de novo, e a gente tem consciência disto. Esse crescimento é algo que se espera de todo o nascido. E quem nasceu de novo também deve experimentar o crescimento espiritual. Entretanto, hoje eu gostaria de que nós falássemos sobre
como atrofiar o seu crescimento espiritual. E a ideia de falar sobre isso é porque já faz muitos anos, mais de 10 anos eu imagino, que eu achei aqui na igreja, não sei quem foi que usou, se foi alguém dos moços que usou esse estudo, e estava lá no título da folha, como atrofiar seu crescimento espiritual, e eu pensei, é uma ideia interessante, né? Desde então, de vez em quando me vinha à mente falar sobre esse assunto, mas foi passando o tempo, mas eu creio que chegou o momento da gente falar sobre isso. Mas antes eu gostaria de mais uma vez orar com os irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós rogamos a Tua direção sobre nossas vidas, que o Senhor mesmo nos ensine, que o Senhor mesmo venha a incomodar a nossa mente, nosso coração, encaminhar segundo a Tua palavra. Ministra a cada um de nós, é o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Existem diversos textos na Bíblia que falam sobre o crescimento, esse dever de crescer. Em Provérbios 4:18, por exemplo, diz assim, Provérbios 4:18, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Crescimento, algo que vai progredindo. Assim como a luz do sol vai cada vez iluminando mais, a vida do cristão também deve crescer, também deve manifestar esse progresso. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo de número 15, diz o seguinte, Paulo também fala sobre o crescimento, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Fala de crescimento que deve acontecer, Paulo exortando os crentes a esse crescimento. Quando lemos ainda versos como escrito aqui na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, Pedro encerra esta carta dele dizendo, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Antes crescei na graça e no conhecimento. O crescimento, portanto, o crescimento espiritual é algo que deve naturalmente acontecer na vida de todos nós. Entretanto, eu creio que vale a pena a gente conhecer, né, a gente entender como atrofiar o crescimento espiritual. É óbvio que nós não queremos estimular ninguém a atrofiar o seu crescimento espiritual, é claro que nós não queremos isto, mas ao atentar para as práticas que geram um atrofiamento espiritual, nós nos surpreendemos ao notar que apesar do nosso desejo de crescer na fé, do desejo que você pode ter de crescer na fé, apesar disso, o seu modo de vida pode estar produzindo um resultado completamente oposto. Ou seja, o nosso objetivo aqui hoje é considerar no quanto as práticas recomendáveis para um atrofiamento espiritual podem estar presentes na vida de muitos crentes. Muitos que querem crescer podem estar vivendo de uma maneira que vai gerar atrofiamento e não crescimento espiritual. Muito bem, tendo isso em mente, então nós vamos aqui falar o seguinte, se alguém deseja atrofiar o seu crescimento espiritual, deve obedecer com atenção os seguintes passos. Primeiro, satisfaça os seus apetites naturais. Sabe, aquelas inclinações, aquelas fraquezas naturais que cada um de nós tem para este ou aquele pecado, essas coisas que cada um sabe muito bem do que se trata na sua vida, dê vazão a elas. Não guarde os seus desejos, a sua vontade, nada de se policiar. Como dizia uma antiga música, tinha um conjunto de adolescentes, lá antigamente, muitos vão lembrar aí, o pessoal mais antigo, chamado Menudos. Eles tinham uma música que fez um grande sucesso, não se reprima, não se reprima. Inconveniente ou não, se você tem o desejo de fazer, faça.
Isso vai colaborar sensivelmente para o seu atrofiamento espiritual. Não deixe que ninguém tente te impedir com conselhos, não deixa isso. Afinal, se você deseja, é isso que importa, é isso que vale a pena. A vida é uma só. Não guarde as suas vontades. Pensa comigo, existe coisa melhor do que alguém fazer tudo o que deseja? Salomão fez isto. Salomão, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, nós vemos aqui a experiência dele. Ele diz que não privou, nesse versículo, ele diz, não privei o meu coração de alegria alguma. Ele fez isso. Mas se você quer atrofiar o seu crescimento espiritual, não é só isso. Um outro passo importante para isso é anseie possuir coisas. Anseie possuir coisas. Queira possuir coisas. Isso, gente, é muito bom. Não é porque você só tem 2 pés que você tem que ter só 3 ou 4 pares de sapato, de tênis, sandálias havaianas, nem pensar com isso. Pensa em coisa melhor. Isso é coisa de pobre. Queira coisas caras, de marca, coisas que valem a pena, que as pessoas vão notar, vão perceber na sua vida. Pensa. Se há 300 modelos diferentes de bolsas, por que você vai ter só 3 ou 4? Não faz sentido isso. Pense em muito mais. Se cada dia lançam modelos diferentes de sofá, de mesa, de geladeira, de fogão, por que você vai levar 2 anos para trocar o seu? Não faça isso. Não faz sentido. Uma outra coisa, por que andar sempre com as mesmas calças e camisas? O pessoal já conhece, até sem ver a sua cabeça, o pessoal já sabe que é você que está ali. A cada dia as vitrines estão bombando. Agora está a pandemia, mas vai passar. A cada dia as vitrines estão bombando de modelos novos. Por que você vai aceitar estar sempre com a mesma coisa? Uma regra importante para quem quer um atrofiamento espiritual é não se satisfazer com aquilo que tem. Existem coisas muito melhores do que as que você tem. Por que você vai se tranquilizar com isso? Não seja um conformado. Se você deseja atrofiar seu crescimento espiritual, não seja um conformado. Demas era um cooperador de Paulo. Está lá, está registrado lá, o nome dele nas cartas, um cooperador. Mas teve um dia que ele também pensou, eu quero viver. E diz que ele abandonou, e já era então aquilo que ele estava fazendo, ele abriu fora. Quem caminha para um atrofiamento espiritual, não se conforma com as coisas, quer mais. Quer comprar mais, quer ter mais, nunca é suficiente. Mas se você quer mesmo atrofiar seu crescimento, sua vida espiritual, há mais alguns passos importantes para dar. Um terceiro passo é o seguinte: esforce-se para ser admirado e aplaudido. Busca isso. Comece fazendo tudo para você ser aceito. Fazendo qualquer coisa para as pessoas te aceitarem. Aprove o que a maioria aprova. Se o pessoal aprova, aprova junto com eles. É assim que a gente começa a fazer parte. Siga o modismo que a maioria segue. Siga o modismo nas roupas, nos costumes, nas palavras, nos gestos, nas músicas. Tudo que o pessoal faz, faz junto, para que você consiga chegar ao seu objetivo, ser admirado, aplaudido, e procure fazer melhor do que eles. Uma coisa importante, não seja do tipo que se escandaliza com qualquer coisa. Não queira ser o diferentão ou a diferentona no meio onde você vive.
Isso não vai ajudar o atrofiamento. Pague o preço que for necessário para você ser admirado. Faça tudo para as pessoas te observarem, para as pessoas notarem você. Sinta o quanto vale a pena ser popular no seu meio. Você pode fazer isso até na igreja. Os fariseus eram admirados. Todos que passavam por eles deveriam reclinar a cabeça, cumprimentá-los. Eles eram admirados. Mas um bom conselho para você que caminha nessa direção, e você quer atrofiar o seu crescimento espiritual, você deve dar um outro passo imprescindível. Não se preocupe com opiniões e conselhos. Não dê ouvido para essas coisas. Seja uma pessoa descolada. Nada de se preocupar com a opinião dos outros, principalmente daqueles que acham que o crente tem que ser certinho. Não dê ouvidos para isso. Para aqueles que dizem que deve obedecer pai e mãe, ler a Bíblia todo dia, ir sempre à igreja, ser fiel nos dízimos, ofertar para missões, não. Para com isso. Se você quer atrofiar a sua vida espiritual, ignore orientações desse tipo. Sem essa de opiniões, de conselhos, faça o que você acha melhor. Se quiser, dê o dízimo, se quiser. Quando quiser ir à igreja, vá à igreja, quando você quiser. Não se sinta constrangido, nem cobrado com pregações que lembram você de coisas que devia fazer, mas não faz. Não se constranja com isso. Considere o seguinte, isso é a opinião do pastor. Seja amigo e ouça aqueles que pensam como você, que concordam com você, que têm as mesmas ideias que você. Esses são os melhores para acompanhar na sua vida se você caminha para um atrofiamento espiritual. Não dê ouvido aos conselhos e opiniões. Roboão fez isso. Roboão tinha, no momento da sua vida, ele também tinha escolhas a fazer, ele tinha decisões a tomar. E ele ouviu o conselho lá do pessoal mais antigo. No entanto, ele ouviu conselhos também daqueles que eram seus amigos, que pensavam como ele, que tinham as mesmas ideias que ele. E foi para eles que ele deu ouvido. Dê valor, portanto, ao seu próprio conselho. Finalmente, nós vamos tratar aqui acerca de um passo que eu creio ser o mais importante para alguém que deseja ou caminha para um atrofiamento do seu crescimento espiritual. E eu quero chamar a atenção nesse ponto, porque se você vacilar nesse passo, o atrofiamento espiritual pelo qual você tanto se esforçou vai por água abaixo. Esse passo é o seguinte: ignore o pecado em sua vida. Você sabe como que é? Depois que a gente crê, o pecado começa a incomodar. Pode surgir aí na nossa mente, no nosso coração, desejos do tipo confessar os pecados, pedir perdão e buscar retratação com este ou com aquele. Vem na ideia desejos de mudança de comportamento, esses desconfortos. Mas se você quer usufruir de um genuíno atrofiamento espiritual, não permita que isto venha acontecer. Mas como que você vai se resolver com respeito à consciência, com respeito a essas coisas que podem incomodar você nessa caminhada para um atrofiamento? Primeiro, procure uma justificativa para os seus erros. Tenha sempre uma desculpa pela razão que te levou a errar. Se isso não der certo, você não deve desistir. Também não aceite que ninguém, nem mesmo a sua própria consciência, diga que você está errado.
Não dê ouvidos a isso. Se ficar difícil na sua consciência lidar com o pecado, lembre-se que muitos, traz isso à sua mente, lembre-se que muitos fazem pior do que você. Não fica se culpando. Se nada disso resolver, lembre-se que também dá para dividir sempre o peso do nosso erro com alguém. Sempre tem muita gente que faz isso. Olha, não foi só eu, mas foi ele também. E divide esse peso, essa carga. Ou seja, não aceite uma culpa sob hipótese alguma. Ignore o pecado em sua vida. O rei Saul fazia isso direitinho. Diversas situações durante o reinado dele, que vinha um peso sobre ele, de ordens que deu, de situações que aconteceram lá, ele sempre dizia, não, mas foi o pessoal que gostou desses bois, por isso que eles trouxeram. Deus tinha falado para matar todos, para exterminar tudo, mas olha, foram eles. Ele sempre conseguia uma desculpa para o que ele fazia de errado. Ele fez muito bem isso. Agora você só não consegue atrofiar o seu crescimento espiritual se você não quiser. Por quê? Olha o que nós tratamos. Basta você satisfazer seus apetites naturais. Ora, isso não é difícil. Basta você ansiar por coisas, querer coisas. Isso é bico. Basta você, um terceiro passo, se esforçar para ser aplaudido e admirado. Isso é tranquilo, sem problemas. Quarto passo, não dê atenção aos conselhos e opiniões. Fácil demais. E finalmente, ignore o seu pecado. Se você tem dado estes passos, é só uma questão de tempo para você começar a perceber os resultados do seu atrofiamento espiritual. Quando você notar que está diminuindo aquele desconforto chato por não ir à igreja, quando você perceber que aquela dor da culpa passou a ser coisa do passado, não, sem mais dor na consciência, não me arrependo de nada que fiz a Deus. Quando essas coisas começarem a acontecer, quando você sentir que a falta de comunhão que te incomodava, agora já não incomoda mais. Quando você perceber que consegue permanecer indiferente àquele confronto nas pregações, que doía por você não ser um dizimista, que doía por você gastar tempo demais em redes sociais, que doía por você não perdoar os irmãos, não ter tolerância. Quando você perceber que aquelas exortações que pareciam forçar você a mudar de vida, a consagrar-se mais para Deus, quando você perceber que elas já não machucam mais, saiba então que você está prestes a receber um dos títulos mais tristes dado a um crente, que tinha tudo para crescer, mas se deixou tornar mais um atrofiado em seu crescimento espiritual. Só há um consolo nisso, há um consolo. É um consolo triste, mas é um consolo. Você não está sozinho. Infelizmente, muitas pessoas das mais importantes e influentes dentre o povo de Deus, das quais se esperava um progresso espiritual, um grande testemunho, acabaram por seguir esse mesmo caminho e deixaram de crescer. Podemos nos lembrar aqui de Sansão, podemos nos lembrar aqui de Salomão, podemos nos lembrar aqui de Jeroboão, os próprios fariseus que eram os conhecedores da verdade. Jesus até mesmo disse que eles se sentaram na cadeira de Moisés, tal era a relevância do ministério deles. Podemos nos lembrar aqui de Himeneu, de Fileto, que se desviaram da verdade, de Demas, que abandonou Paulo porque amou o presente século. Você não está sozinho. Muitos outros já atrofiaram seu crescimento espiritual. O fato é que muitos crentes
Muitos crentes, infelizmente, podem estar trilhando esse caminho do atrofiamento espiritual. Quando nós falamos tudo isso que falamos aqui, esses passos para um atrofiamento, não é um estímulo para você caminhar por eles. Pelo contrário, é para você verificar na sua vida se isso não está acontecendo. É para você avaliar na sua vida se você não está caminhando para um atrofiamento espiritual, satisfazendo seus apetites naturais. Se você não é uma pessoa que vive sempre ansiosa por coisas, isso não vai trazer o crescimento espiritual. Se você é alguém que gosta, que deseja ser aplaudido, ser aceito, que ama os elogios. Se você é alguém que não gosta de conselhos, de exortações, que não dá atenção para isso. Se você tem ignorado o pecado, as suas fraquezas, você está caminhando para esse fim. Ainda que você possa ter um desejo, por um lado, de crescer na sua fé, se você tem caminhado segundo esses passos, o que pode acontecer com você é um atrofiamento espiritual. Nosso desejo, e o desejo acima de tudo do Senhor, e como vimos na sua própria palavra, é que nós cresçamos espiritualmente. É que nós amanhã estejamos vivendo mais perto de Deus do que hoje. É que amanhã nós estejamos vivendo de uma forma mais consagrada do que hoje. É muito triste olhar para trás e ver que nós já fomos melhores. Isso em qualquer ângulo. Mas ainda no que diz respeito à vida espiritual. Olharmos para trás e vermos que já fomos mais consagrados, que já fomos mais dedicados, que certos princípios que nós tínhamos como importantes hoje estão esquecidos. E esse pode ser um grande sinal de que está acontecendo um processo de atrofiamento espiritual. Nosso desejo é que você cresça, que a sua vida cada dia mais agrade mais ao Senhor. Nós sabemos que somos salvos por Cristo, nós temos certeza da vida eterna, mas muitos que tinham esses mesmos conceitos na mente deles, por não cuidar do seu modo de vida, passaram por um atrofiamento espiritual, deixaram de crescer. Que Deus nos abençoe e que Deus mesmo nos ajude nesse crescimento espiritual tão necessário para a nossa vida, para o nosso bem, para a nossa alegria, para a nossa paz. Deus os abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus, por favor, nos ajuda, Pai. Somos tão indignos, tão imperfeitos. Age no nosso coração, transforma o nosso ser. Não permita que nos conformemos, Pai, com tantas coisas em nossa vida que contribuem para um atrofiamento espiritual e não para o crescimento. Age na minha vida, trabalha na minha vida, Senhor. Me ajuda e ajuda também os meus irmãos. Nós oramos agradecidos pelo Teu cuidado e oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém.